No ar, Boletim Fraternidade. As últimas notícias do movimento espírita no Brasil e no mundo. O Boletim Fraternidade está de volta e nós, nesta edição, vamos dar sequência à entrevista que fizemos com o diretor do filme Causa e Efeito, que é o André Marousso. Ele está batendo um papo conosco, falando sobre o filme, falando de cinema. Lembrando para você que está nos acompanhando que no dia 3 de julho estreia nos cinemas do Brasil o longa-metragem Causa e Efeito, que tem a temática espírita. Nós falamos com o diretor do filme, André Marousso. Bom, muitos ouvintes nos escrevem, entram em contato conosco e comentam: seria muito bom se um dia conseguíssemos ver nos cinemas histórias como a dos romances de Emmanuel há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão e tantos outros. Será que um dia isso seria possível? O grande desafio seria recursos financeiros, André? Eu não diria que o grande desafio seriam os recursos financeiros, mas eu diria que certamente esse é o principal desafio a ser vencido. Uma obra, por exemplo, como a citada há 2000 anos, é um filme que não pode ser feito, muito provavelmente, por menos de 100 milhões de dólares. No Brasil não existe nenhuma produtora que tenha condições de fazer um filme com esse orçamento. Então eu acredito, e aí nós estamos falando de futurologia, algo que não se faz em espiritismo, mas eu vou pedir licença para fazer uma futurologia descompromissada aqui. Eu particularmente acredito que na medida que os filmes espíritas brasileiros forem sendo feitos cada vez em mais quantidade e em melhor qualidade, muito provavelmente, quem sabe, algum produtor ou alguns produtores do cinema hollywoodiano se interessarão em estudar o case, né? Eles vão parar para pensar: poxa, que história é essa de espiritismo que faz um baita sucesso no Brasil? E aí sim, quem sabe, eles tenham condições de levar estas grandes histórias da literatura espírita brasileira para que sejam filmados nos Estados Unidos, em Hollywood, que é a indústria cinematográfica mais poderosa, né? Mas enfim, o futuro a Deus pertence e o grande estrategista desse trabalho todo é Jesus. A gente não sabe como é que ele trabalha para fazer isso chegar ao maior número de corações da Terra. O que eu não tenho dúvida nenhuma é que obras como essas, feitas especialmente em inglês, têm condições de apresentar a doutrina espírita para o maior número de pessoas na Terra. E aí, as pessoas, por exemplo, quando assistirem a 2000 anos, em inglês, se interessarão em saber quem é Chico Xavier, quem é Allan Kardec, e as obras de Chico e de Kardec, já traduzidas para o inglês, para o espanhol e outros idiomas, serão estudadas, e assim nós vamos fazendo a internacionalização do espiritismo. Se é bom para o Brasil, se é bom para nós queremos que seja bom também para todos os nossos irmãos terrenos. Bom, deixamos o microfone da Web Rádio Fraternidade aberto para que você possa tecer seus comentários finais. Eu gostaria de convidá-lo a estar conosco desde já, acessando a Facebook, a fanpage do filme, www.facebook.com/causa e efeito, curtindo a página, compartilhando, assistindo e compartilhando o trailer que está nessa página. E mais do que isso, importantíssimo, você divulgar o filme para o seu grupo de amigos, vizinhos, familiares, e assim lotarmos os cinemas, especialmente nos dias 3, 4, 5 e 6 de julho, os 4 primeiros dias da estreia do filme. É importante que nós façamos desse filme um filme amplamente assistido, porque assim nós damos força para a cinematografia espírita, que ainda está no início do seu trabalho. Na medida que esse filme chegar para o maior número de pessoas, nós avançaremos na evolução terrena, porque as pessoas compreenderão, entre outras coisas, a proposta racional que a doutrina dos Espíritos nos traz. Por isso que nós convidamos você, querido irmão, a estar conosco, especialmente nos dias 3, 4, 5 e 6 de julho, e mostrarmos para esse mundo que a nossa proposta de cinema é uma proposta que
ensina, demonstra um Deus amor e um Jesus mestre querido de nossas vidas. Um beijo no coração de todos. Bom, conversamos com o diretor do filme Causa e Efeito, André Mauroso, filme que estará nas telas do cinema brasileiro a partir do dia 3 de julho, e fica o nosso reforço para que você que nos acompanha aqui no Boletim Fraternidade possa ser um multiplicador na divulgação deste belo trabalho que os nossos irmãos estão trazendo nas telas do cinema. Lembrando que você pode ajudar, como disse o André durante a nossa entrevista, acessando o Facebook do filme, que é www.facebook.com/Causa e Efeito. Assista o trailer, curta também o trailer, curta a fanpage do filme e divulgue para os seus amigos. Vamos fazer uma corrente para a gente poder trazer o filme para a nossa cidade. Vamos lotar as salas de cinema. E como disse o André nessa parte da entrevista que fizemos com ele, se a gente quer ver obras como os romances de Emmanuel e também os livros trazidos por André Luiz, a gente precisa divulgar e participar deste trabalho. E como? Indo ao cinema, curtindo a fanpage, divulgando. Mas também quem comenta esse trabalho é um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, que também teve a oportunidade de assistir o filme já. Carlos Campetti, diretor da FEB, fala sobre o filme Causa e Efeito, e a gente traz aqui para você no Boletim Fraternidade. Olha, nós espíritas conhecemos a lei de causa e efeito. Nós vamos ao centro espírita, lemos os livros, nós entendemos as consequências. A gente já sabe fazer essa correlação da responsabilidade que a gente tem nas nossas decisões e às vezes até nas não decisões. Mas o público em geral não entende esse assunto. Então a oportunidade de colocar isso no cinema é muito importante. A gente tem observado que os profissionais têm crescido nessa área da produção, mais dentro dessa visão comercial, sem perder a visão espírita. E se as pessoas conseguem entender a lei de causa e efeito, e elas conseguem compreender que elas são responsáveis, não é, por aquilo que elas estão sofrendo hoje, ou pela própria felicidade que elas têm, porque foram elas que construíram, a coisa muda muito. O próprio comportamento social muda. E o Espiritismo pode alcançar aquela influência que Allan Kardec havia previsto, de que o Espiritismo algum dia teria uma influência dentro da sociedade. Então, espíritas, vamos apoiar a causa e efeito? Muito bem, ouvimos aí também Carlos Campetti, diretor da Federação Espírita Brasileira, comentando sobre o filme Causa e Efeito, que estará nos cinemas de todo o Brasil a partir do dia 3 de julho. 3 de julho nos cinemas de todo o Brasil. Ok, chegamos ao final de mais uma edição do Boletim Fraternidade. E esperamos você, hein? 3 de julho, nos cinemas de todo o Brasil, Causa e Efeito. Elevemos nossos corações ao alto em agradecimento pela bendita hora dos trabalhos de assistência espiritual. Anime-se, rapaz, você tá livre. Se eu te ajudar a fazer justiça com o motorista, você confia em mim? Quem é? Madalena. Tem que parecer acidente. Matar gente suja é uma coisa, mas essa moça... Seu desgraçado! Paulo! Vai cair nessa lova. Muito sangue. O mal há de vir, mas ai daquele que fizer vir o mal. Aproveite a sua reclusão e ilumine-se. O fraco não perdoa jamais. O perdão é uma conquista do forte.
Muito obrigado pela companhia de vocês, pela audiência, e até o nosso próximo boletim. E encerramos como o meu amigo Hélio Dias. Ave Cristo em nossos corações.